Salve, salve galerinha, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel, apresentador do programa Eu Tenho Identidade. No programa de hoje a gente vai estar falando sobre depressão, ansiedade, suicídio. A gente vai ter como convidada a Beatriz, uma pessoa que foi curada da depressão, tem um testemunho tremendo. Vai estar com a gente também a nossa convidada Amanda, estudante de psicologia. Falta um pouco para se formar e o programa vai ser bacana, divertido. Fique ligado. Roda a vinheta! Salve, salve galerinha, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou apresentador do programa Eu Tenho Identidade, que vai estar sendo apresentado todos os sábados às 6 horas da tarde no Facebook da comunidade cristã Shalom Adonai. E hoje aqui no programa a gente está com a minha convidada Beatriz e Amanda. Se apresente melhor o pessoal que está em casa. E aí, gente, eu me chamo Beatriz, eu tenho 16 anos e eu sou a convidada que foi diagnosticada com depressão há 2 anos atrás. Olá, gente, meu nome é Amanda, tenho 25 anos, sou estudante de psicologia do 5º ciclo. Certo, e hoje a gente vai estar falando sobre depressão e abordando alguns assuntos um pouco polêmicos e algumas perguntas que as pessoas têm dúvidas em casa. E a primeira pergunta é pra você, Amanda. Explique melhor pra gente, assim, de uma forma bem explicada e bem ampla, o que é depressão realmente, assim? Depressão é um transtorno afetivo, que é a alteração dos sentimentos, das emoções e que altera também seu comportamento físico. Que assim, é tristeza profunda, sentimento de culpa, insônia, falta de prazer nas atividades que normalmente a gente considera normal, como trabalhar, estudar e vários outros sintomas que mais pra frente eu vou estar explicando melhor na próxima pergunta. Certo. Vamos falar tudo pra guardar um pouquinho de segredo pro final, né? É isso aí. E você, Beatriz, quando você percebeu assim, pô, caraca, tô com depressão? Percebeu assim que foi o ponto mesmo? Foi quando eu cheguei no conselho tutelar, porque foi uma situação assim bem complicada e meus pais não sabiam o que estava acontecendo comigo, e foi quando eu conversei com a assistente social do conselho tutelar e ela me disse que eles iam me encaminhar para um tratamento psicológico, porque o que eu tava ali no momento era algo muito mais sério do que só, tipo, um desprazer da vida. Certo. Aí foi aí que eu dei aquele, nossa, uau, tô com depressão. E você notou alguns dos sintomas que a Amanda falou ou não? Sim. Notou alguns sintomas? Sim. E assim, uma pergunta pra você. Os sintomas são únicos? Tipo assim, uma pessoa que tem depressão e a outra pessoa que tem depressão, os sintomas são únicos? Tipo, todo mundo tem o mesmo sintoma ou não? Não, isso é bem subjetivo. Tem gente que pode sentir alguns sintomas e outros não. Igual, tem o caso mais grave é quando a pessoa tem um desejo de morte e pensamento de suicídio. E já tem uns que não tem a tristeza profunda, a falta de prazer nas atividades, e já tem outros não. Isso é bem relativo com o que a pessoa passou, ela tá passando, vivenciando no momento. E assim, tem como a pessoa, tipo, assim que ela tem depressão, tipo, é algo que já vai alastrar e a pessoa vai descobrir, ou tem como ela viver um bom tempo sem descobrir? Geralmente é considerada depressão quando os sentimentos, emoções, esse tipo de comportamento já tá ocorrendo mais ou menos dentro de umas 2 semanas. Não é aquela questão assim, eu tô triste, tô com depressão. Não é isso. Acontece, né? Acontece bastante. Eu vejo muito muitas pessoas falam, hoje eu tô tão depressiva. Tipo, não é assim. Esses sintomas têm que estar já ocorrendo há algum tempo. Muitas vezes tem uma banalidade do assunto depressão, né? Muita gente acha que é depressão. Sim. E assim, você sofreu algum preconceito por você ser da igreja, ser filho de pastores até mesmo, e, tipo, do caso, tipo, isso é falta de Deus, é frescura, quer atenção? Você sofreu algum tipo desse preconceito? Sim. Inclusive a frase que eu mais escutava era essa, falta de Deus, tipo, você tá fazendo alguma coisa errada pra Deus, tá te castigando desse jeito. Foi a coisa que eu mais escutei. E frescura também, tipo, mas você tem tudo, não te falta nada, por que você tá assim? Isso é frescura, pra você chamar atenção. Eu escutei muito isso. Isso piorou, tipo, piorou, diferente? Piorou muito. Porque assim, uma pessoa que tá nesse estado, não é isso que tipo, a gente precisa, sabe? E quando a gente vai escutando essas coisas assim, vai alimentando mais o desejo de sumir, entendeu?
E baseado nisso, né, Amanda? O que nunca falar? Tipo, uma pessoa tá com depressão, que você deve nunca falar pra essa pessoa. São 3 coisas, assim, nunca culpar a pessoa, tipo, nunca falar assim, você tá acontecendo isso porque você permitiu acontecer, você deixou acontecer. Ou se não, ficar comparando a pessoa, tipo assim, fulano passou por isso e não tá do jeito que você tá. Por que você tá? E também menosprezar o sentimento dela, a situação dela. Tipo assim, você tá querendo chamar atenção, isso é frescura, isso é uma coisa passageira. Foi isso que a Bia passou, né? Que a gente nunca deve falar, porque isso muitas vezes pode piorar os sintomas dela. Então é olhar pra pessoa e falar, o problema é só dela, tipo, tentar entender, compreender, tipo, compreender ao máximo e ajudar a estar perto, né? Sim, e também tem a questão assim, você nunca fala assim, a pessoa, porque assim, quando eu vejo que quando a pessoa vem até você pra falar, olha, tô triste, tô passando por essa situação, aconteceu isso comigo, é um pedido de socorro, sim. Muitas vezes inconscientemente. Então, você não falar somente assim, tudo vai dar certo. Isso é interessante. Sim. Como ajudar? Tipo, como eu posso ajudar? Tipo, alguém vem e fala, tipo, eu vejo que a pessoa tá triste, já tá um bom tempo, posso ser que seja depressão. Como eu posso ajudar essa pessoa? Buscar ajuda, dependendo da situação, ir com ela, tipo, não é só falar, eu estou com você, ou vai dar certo, é estar, tipo, ter atitude mesmo de levar um psicólogo, ou levar o líder dela, entender a situação, por que tá acontecendo, até a gente bolar um plano de ação pra tudo dar certo. Acompanhar mesmo, mostrar que Sim. tá perto, né? E assim, qualquer pessoa pode ter depressão? Olha, essa resposta até é um pouquinho polêmica, né? Porque ainda mais a gente que é cristão, porque assim, são vários fatores que podem desencadear a depressão. Eu vou citar uns aqui que eu lembrar: estresse, ansiedade, violência, seja ela física, psicológica, abuso sexual, problemas também até físico, tipo igual problemas da tireoide, que muitas vezes pode também mexer na questão sentimental da gente, emocional. Também problemas psiquiátricos, vício de cigarro, álcool, drogas, pessoas que têm uso excessivo, dependência, tipo assim, vive só na rede social, vive só no celular, no videogame. Isso também pode desencadear uma depressão. E isso pode desencadear, só uma das coisas, né? E o que pode causar são 4 fatores. O principal, assim, que a medicina aborda, né, é a questão bioquímica, que por algum fator a química do seu cérebro é alterada e a pessoa começa a ter esses sintomas depressivos. Muitas vezes também a questão um pouco mais grave, falando dessa parte bioquímica, é um tumor, dependendo da região que ele possa estar, ele pode atingir aí alguma questão do seu comportamento psíquico. E também a questão de personalidade, né, incrível que pareça, pessoas que geralmente são pessimistas, não vê esperança em nada, tipo, pode estar 1000 maravilhas, mas a pessoa só vê ali o pontinho preto. Então essas pessoas, ela tem muita possibilidade de ter uma depressão, as pessoas que têm essa personalidade mais negativa. E também tem a questão genética, que, tipo assim, seu pai teve, sua mãe teve, seu irmão teve, e acaba consequentemente você tendo também. Mas eu vejo também, assim, minha visão como uma cristã, que isso também pode ser visto como uma maldição hereditária, né? Tipo, passa de geração em geração, tipo, seu avô teve, sua tataravó teve, e isso vai passando, se você não quebrar isso, você acaba tendo também. E a última questão é a questão social. Vou dar um exemplo aqui da questão que a gente está passando de uma pandemia, né? Muitas pessoas estão morrendo, pessoas estão perdendo seu emprego, muita gente passando necessidade. E muitas vezes tem pessoas, né, que se encontram nessa situação, que não vê esperança, nossa, tá tudo dando errado, o mundo tá perdido. Então, muitas vezes essa questão social, de só ver que nada tá muito legal, pode desencadear também a depressão. Interessante, muito interessante mesmo. E no seu caso, Beatriz, o que desencadeou a sua depressão no seu caso, assim?
como ela disse, tem muitas coisas. Sim. No seu caso. Pra eu perceber que eu tava começando a afundar mesmo, foi uma série de coisas assim que aconteceram. Começou com os problemas em casa. Meu primeiro contato com a depressão foi quando eu tinha de 11 a 12 anos. Que foi bem no período assim que eu tava tendo que lidar com a separação dos meus pais, minha mãe com um relacionamento novo, e eu sentia muita falta do meu pai, e eu tinha dificuldade pra, me concentrar nas coisas fáceis, estudar, eu tava tendo muita dificuldade na escola. E meu primeiro contato com a depressão foi esse, quando meus pais se divorciaram. Só que foi quando, igual a Amanda explicou, não era diagnosticamente uma depressão, era aquela tristeza que não te dá vontade de fazer nada. E quando pra me dar mesmo assim, que eu vi que eu precisava de ajuda e que eu tava no meu limite, foi a questão do abuso sexual que eu sofri. Muita gente assim não acreditou em mim. O problema mesmo foi quando foi revelado que eu tava sofrendo abuso sexual, porque até então era uma coisa que tava escondida. E eu conversei com uma amiga minha, e essa minha amiga ficou muito preocupada, porque antes das pessoas saberem o que estava acontecendo, todo mundo percebeu a minha mudança de comportamento. Então tinha gente começando a ficar preocupada, inclusive na escola, que foi o que eu disse, que chamaram o conselho tutelar, que foi quando eles descobriram. Minha amiga contou. E aí chamaram meus pais, foi fazer tratamento psiquiátrico, psicólogo, terapeuta, remédio, aquele bolo de coisa. E era cada vez pior, porque os dias passavam assim, parecia que você tava trancado, paralisado. Tinha dia que eu não sentia nem minhas pernas, sabe? Eu ficava o dia inteiro deitado na cama, não tomava banho, não comia. E era assim, de mal a pior. Nossa. E assim, no seu ponto de vista, quando procurar ajuda, sabe? Talvez alguém aí em casa tá assistindo, e quando eu devo procurar ajuda? Então, na verdade, todo ser humano, assim, não é só cristão, toda vez que você tenha qualquer tipo de atrito com seus sentimentos, suas emoções, você tem que já começar a vigiar. Um exemplo. Porque assim, quando tá emocional, já é meio, você tá com raiva. Mas essa raiva pode virar um ódio. Certo. Então isso, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo aqui, uma situação que eu passei, até hoje mesmo, eu tô sendo muito pressionada no meu trabalho, sabe? Aquele negócio, aquela cobrança. E eu fiquei com muita raiva. Porque eu fiquei assim, nossa, eu tô dando o meu melhor aqui e nada tá suficiente. Então eu tive aquele... Aí eu falei, calma aí. Eu até falei, Gu, não me atrapalha, eu tô indo ali orar. Então já tem aquela sensibilidade. Tem alguma coisa errada com as minhas emoções? Vamos ali orar. Colocar as coisas no lugar. Colocar as coisas no lugar. E, se você não conseguir orar, buscar, você pode orar por mim, entendeu? Buscar até ajuda de psicólogo mesmo, se você achar que esse é o melhor. É o momento, certo? Uma pergunta assim um pouco pesada, Beatriz. Você já tentou suicídio? Já. E não foi só uma vez, foi 3 a 4 vezes. E como foi isso, assim? O que fez você querer mesmo chegar a esse ponto? Foi quando eu percebi que, eu tinha perdido a esperança total, sabe? Quando eu percebi que eu tinha chegado no meu limite, o meu nível de estresse era tanto que eu queria, pegar alguém e matar de verdade, estrangular a pessoa mesmo. E foi quando eu percebi que eu tava sendo uma ameaça para as pessoas, que eu comecei a me machucar. Foi quando começou a questão dos cortes, a questão de eu ficar me batendo sozinha, de me dar murro, me marcar, e aí foi o que me levou ao suicídio. Foi quando a tentativa de suicídio, no caso, foi de tanto eu tentar me machucar que eu acabei tentando acabar com a minha vida de vez. Só que não era nem porque eu queria mesmo morrer, entende? É porque eu tava num nível de estresse tão grande a ponto de eu fazer qualquer coisa pra acabar com o estresse. E porque cada pessoa tem uma fase, né, da depressão. Cada pessoa tem um jeito de lidar com a depressão. E o meu era estando muito nervosa ou muito desanimada. Ou eu tava deitada, não queria fazer nada, ou eu tava estourada, querendo bater em todo mundo. E foi isso que me levou a tentar suicídio. Como lidar com o suicídio, mano? Assim, como ajudar uma pessoa que você sabe que ela quer cometer suicídio? É uma questão bem complicada, né? Porque assim, nem toda pessoa que tá sofrendo por depressão, ela chega ao suicídio. Até seria a minha próxima pergunta. Todas as pessoas que têm depressão vão tentar suicídio? Não, graças a Deus não. Né? Porque assim, o índice, principalmente do Brasil, o Brasil é das pessoas que mais tem mais depressão, né? Que tá sendo dos países mais atingidos. E assim,
igual a palavra de Deus fala, um abismo chama o outro, né? Então, tipo assim, a pessoa começou a ter os sintomas de depressão. Então, a cada dia que passa, a tendência é piorar, o fardo ser maior, né? E o peso ser maior. Então, por isso que eu falo que o quanto antes você ter esse cuidado de, primeira coisa que acontecer, você já ir buscar ajuda, é melhor. Porque assim, hoje você tá triste, amanhã você não quer trabalhar, aí depois você tá se sentindo culpada porque você tá daquele jeito, e aí só os sentimentos e as emoções vão ficando muito bagunçados e o negócio cada dia ficar pior. Então, ajudar a pessoa que quer se suicidar, eu acho assim, trazer ela pra perto, mostrar o quanto ela é especial pra Deus, o quanto ela é importante, porque assim, geralmente, quando a pessoa tá não vê solução pra nada, mostrar o oposto pra ela. Não, tem saída sim, vai dar tudo certo, e mostrar pra ela, ter uma base bíblica também, tipo, mostrar que ela é preciosa pra Deus, que com Deus, tipo, vai tudo dar certo. E também, tirando essa questão de ir ao psicólogo, porque o psicólogo, quando você chega no psicólogo, tem muitas pessoas que, principalmente cristãos, eles têm preconceito. Muito preconceito. Ela é psicólogo porque é frescura, é falta de Deus. Não é. Muitas pessoas dentro da igreja, elas estão passando por uma questão depressiva. E não é falta de Deus. Muitas vezes é uma dificuldade que ela está passando e ela não está conseguindo lidar com aquilo. E infelizmente ela chegou a ter uma tristeza. Entendeu? Chegou a achar que não tem solução. Ou ela tá rodeada de mentiras, né? Pelo próprio diabo, ele pode te cercar de mentiras e eles te colocam em situações que você acha que aquilo é verdade, né? Então, psicólogo não é frescura. Psicólogo não é uma profissão que não tem nada a ver, porque até quando você vai ao psicólogo, o que ele faz? Ele vai investigar a sua vida familiar, sua vida social, até mesmo se for preciso, ele vai fazer até exame médico em você para saber se tem alguma coisa acontecendo hormonal no seu corpo. Então é muito importante a questão do psicólogo, das pessoas, na vida da pessoa que está passando por depressão. Certo, muito interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta. No seu ponto de vista, você acha que tem um lado espiritual a depressão ou não? Bom, por eu ser cristã, filha de pastor, crescer ali naquela base, né? Pra mim tudo tem o lado espiritual, mas também não é 100% tudo tem que ser espiritual, entende? Tipo, no meu caso da minha depressão, eu tive muitas experiências com Deus, as minhas maiores experiências foi naquele tempo, tanto quanto eu tive com o mundo sombrio também. Um demônio, via vulto, não conseguia dormir, era aquela coisa. Então pra mim tem sim um lado espiritual, mas igual a Amanda falou, tipo, nem sempre é aquilo, entende? Tipo, as pessoas têm que começar a entender também que a gente tem que buscar uma ajuda psiquiatra, psicólogo, porque se toda a autoridade foi constituída por Deus, os psicólogos estão ali para ajudar a gente a passar por esse momento difícil. Mas sim, tem a questão espiritual também, tanto que o que me ajudou bastante foi os meus apóstolos, minha cobertura espiritual, que estavam sempre ali intercedendo, orando por mim, até eu me recuperar. Certo, qual que é o seu ponto de vista em relação ao lado espiritual da coisa? A questão, eu vejo assim, até muitos psicólogos vão discordar de mim, que geralmente é muito difícil achar um psicólogo que acredita em Deus, né? Sim, obrigado. Porque entra muito em contradição aquilo que a gente aprende. Tem muito material que a gente aprende que não é aquilo que a gente acredita, né? Mas assim, eu vejo eu, Amanda, como algo totalmente espiritual. Por quê? É até o que eu falei. Vou explicar assim. O intuito do diabo, ele é jogar seta na nossa mente. Então ele vai jogar mentira, vai jogar várias situações e ele vai tentar mostrar que aquilo é verdade, mas o maior foco dele é que esses pensamentos se transformem em emoções e sentimentos negativos. Que é aí que entra aquela questão de precisar de cura e de libertação. Porque a partir do momento, igual eu falei, que a raiva vira ódio, é uma coisa que precisa de tratamento, entendeu? E aí que eu vejo que precisa ali, porque igual quando a gente vem pra igreja, que a gente tem essa mentalidade, a gente passa por um encontro, a gente tem que passar ali
pela libertação, pela cura, para curar esse sentimento ruim de você. Então eu acho assim, o psicólogo e a área espiritual, ela tá muito ligada, sabe? Certo. Porque assim, são estratégias do diabo para literalmente te roubar, te matar e te destruir. Mas assim, eu vejo que, claro que o psicólogo, o psiquiatra, ele vai ajudar, mas um remédio que cura qualquer doença é Jesus, porque Jesus está acima da depressão, ele está acima da ansiedade, ele está acima do câncer, ele está acima de qualquer situação. Então, se a pessoa se dispor a acreditar, a ter fé na palavra e fé em Deus, de saber que tudo posso naquele que me fortalece, que eu sou mais que vencedora, então a gente vai vencer isso. Certo, muito certo, assim. Agradeço até esse ponto de vista totalmente amplo, assim. E algum recado pro pessoal que está dentro em casa, assim, sabe? Você que já teve, assim, se alguém tá assistindo tá com caso de depressão ou sente que tá com depressão, um recado pra essa pessoa? Bom, gente, tudo que eu tenho pra falar é que não existe situação pior do que você se sentir totalmente sozinho, assim, sem ninguém, precisando de ajuda. Então, se você se encontra nesse estado, se você reparou algum dos sintomas que a Amanda citou aqui, procura ajuda. Mesmo que a gente tá nesse tempo de pandemia, procura uma base espiritual também, entre em contato com o seu líder, se você for de alguma igreja. Se você não for, converse com alguém que você confia, porque foi uma das coisas que me ajudou bastante. Conversa com alguém, busca um psicólogo, mas tenta não ficar guardando só pra você, porque quanto mais pra dentro você colocar, pior vai ser. O que ajuda mesmo é falar, então procure ajuda. Você, Amanda, algum recado pro pessoal que tá em casa? Mas basicamente o que a Bia falou, né, que se você se encontra, não ter vergonha, né, porque igual eu falei que várias questões podem te levar, infelizmente, a essa situação. Então busque ajuda, fale com quem você confia, principalmente a gente que é da igreja. Não ter vergonha de falar pro líder, né, ou pro pastor, pra pastora. E também a gente, como ser humano, não menosprezar a doença chamada depressão. E é isso. Esse foi o nosso bate-papo hoje. Eu agradeço a visita de cada uma de vocês. Foi assim, uma conversa maravilhosa, um bate-papo incrível. E um recado pra você que tá em casa, como a Amanda e a Bia disse, não tenha vergonha, tenha força. Esse programa é um programa que vai abordar vários assuntos, mas estamos aqui também para te ajudar. Se você precisar de algo, entre em contato com esse Facebook, vai deixar alguns números aí nos comentários, nas legendas. E assim, Jesus te ama, Ele nunca vai te abandonar. As últimas palavras de Jesus aqui na terra, antes de subir ao céu, foi: eu estarei com você até o fim dos tempos, até tudo acabar, até tudo estreitar. Então a pessoa que nunca vai te abandonar nessa terra é Jesus, e Ele confia em você. Talvez Ele acredite em você até mais do que você. E até mesmo se você desistir de você, Ele nunca vai desistir de você. Amém? Esse foi nosso programa, agradeço a todos vocês. E é isso aí, até o próximo. Teu reino vem, se minha postura mudar, teu reino vem, se o lugar secreto eu frequentar, teu